Oi, meu nome é Samira, eu sou do primeiro ano B, técnico em florestas, e hoje eu e meu grupo vamos apresentar sobre a praga do Justiniano. Bom, a praga do Justiniano foi a primeira pandemia da história, e como dizem os textos, essa peste ela pode ter sido espalhada pelo exército do imperador bizantino Justiniano. A Europa ela passou por uma grande transformação na sociedade no ano 540 depois de Cristo. E esse período é marcado pela transição da Antiguidade Tardia para a Idade Média, também conhecida como Idade da Treva, que se iniciou há 576 anos depois de Cristo, em decorrência à queda do Império Romano do Ocidente, e que foi até o século XV. E essa praga, a praga do Justiniano, ela foi a primeira epidemia de peste bubônica, que anos depois ainda voltou na Europa entre os anos 1346 a 1352. E essa doença ela era transmitida por ratos e pulgas infectados, e que ela surgiu no Egito, ela passou pelo Oriente Médio até chegar na capital do Império Bizantino, em Constantinopla. E mais ou menos naquela época morria cerca de 5 mil moradores por dia. Era praticamente quase metade da cidade. E estima-se que morreram aproximadamente 500 mil a 1 milhão de pessoas. E essa peste também ela foi espalhada pela Síria, Europa e Ásia Menor, que atualmente é a Turquia. E meio século depois havia morrido aproximadamente por volta de 25 a 100 milhões de pessoas. A peste bubônica, que mais tarde ficou conhecida como peste negra, ataca os nódulos linfáticos localizados nas virilhas, axilas e pescoços, que incham e formam bolhas enormes de pus. As extremidades do corpo ficam necrosadas, o que deixava os infectados com aspecto de morto-vivo. Devido à sua mobilidade, as tropas justinianas podem ter ajudado a espalhar a doença, mas também foram extremamente afetadas por ela. O exército foi assolado pela praga e até o imperador chegou a contrair a doença, mas sobreviveu. O impacto na população europeia e, consequentemente, nas tropas justinianas se deu de diversas formas. Constantinopla chegou a ser fechada e a entrada de navios foi proibida, fazendo com que várias pessoas morressem de fome. Em questões militares, devido à falta de pessoal para as batalhas, a situação foi de estagnação e derrotas. A praga também afetou os persas, que estavam em guerra com os bizantinos em 543 d.C. e contraíram a doença. Com o enfraquecimento do exército, Justiniano se viu incapaz de prosseguir com os combates e foi forçado a firmar um acordo de paz com o rei persa Cosroes em 545 d.C. Alguns historiadores acreditam que os danos causados aos persas e bizantinos os tornaram vulneráveis às conquistas muçulmanas no século seguinte. E nessa pandemia que ocorreu no século VI, a peste se espalhou tão rapidamente e tão grandemente que quase nenhuma pessoa do império conseguiu escapar, nem mesmo a imperatriz Teodora. E até o final do século XV, os médicos nem tinham noção, não se passavam pela cabeça dos médicos que a peste bubônica poderia ser transmitida de roedores e pulgas. Só se tiveram esse conhecimento depois, mas porém no século XV, no final do século XV. E a peste bubônica se iniciou no século VI, então foram mais de 900 anos sem eles terem a ideia do que havia sido a transmissão da peste bubônica. Bom, o imperador, dividindo o Império Romano entre duas partes, o ocidental e o oriental, acabou que a parte do ocidente caiu nas mãos dos bárbaros, mas a parte do Oriente sobreviveu. Isso ocorreu no ano de 474 d.C. E a Itália, no ano de 568 d.C., foi perdido para os lombardos depois de 3 anos que Justiniano havia morrido. E o Oriente teve imensas derrotas para os islâmicos no século VIII até o ano de 1453. Com a queda de Constantinopla. E a Grécia, até 1822, vivia sob domínio otomano.
Bom, professor, esse foi a apresentação do nosso trabalho. Espero que o senhor tenha gostado e que tenha sido de fácil compreendimento e clareza.